Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente resolveu fazer uma coisa mais informal, homenageando vocês. Obrigado a todos que nos assistem, obrigado aos nossos patrocinadores, que sem vocês não seria possível esse podcast. Esse podcast veio para agregar, para ir quebrando barreiras e construindo pontes. Como é que eu me sinto? Cara, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz porque aquele projeto que nasceu pequeno de um sonho se tornou realidade e hoje realmente é uma marca. As pessoas, elas vão mesmo, as pessoas me ligam, as pessoas conversam, as pessoas me mandam mensagem querendo participar do podcast e vocês podem ver o resultado de tudo isso. Através não só do nosso estúdio, de toda a equipe que trabalha comigo, obrigado Bruno, obrigado Michel, obrigado a todos, a Dai, o João, a todos que trabalham comigo diretamente ou indiretamente. Mas eu faço isso por vocês, porque eu vou passar. Mas eu quero que as pessoas primeiro, que as pessoas saibam o que é inclusão, né? Às vezes eu fico pensando, eu gostaria muito que as pessoas fizessem esse exercício de um dia se colocar no lugar nosso. Já pensou se o mundo fosse invertido, por exemplo? Se todos nascessem com um tipo de uma deficiência, seja ela qualquer, e só uma pessoa andasse, como é que ela ia olhar isso tudo? Quem seria o normal e quem seria a pessoa com deficiência? Né? Então eu acho que fazer esse exercício de trabalhar o que é a deficiência e por que trabalhar isso é muito importante. Para quebrar barreiras, para mostrar que não é um corpo, não é uma mente, não é uma coisa que limita, mas sim o preconceito que existe. O preconceito ele não mora em mim. Eu tenho os meus preconceitos e tenho que lidar com eles. Todo mundo tem, porque todo mundo tem dificuldade de tem medo um pouco, não sei, né? De achar aquilo que é estranho, né? Achar que a deficiência é uma coisa estranha. E não é, não é, não é. Eu acho que quando você olha pro podcast e vê quanta entrevista que tem, você fala, pô, que mundo legal que eu não conhecia. E é um mundo ser desbravado. Então, socialmente falando e particularmente falando, é isso que eu quero trazer cada vez mais para vocês. Mostrar o quanto que o universo, parece que existem dois universos, né? O universo da pessoa com deficiência e o universo das pessoas sem deficiência. E não pode ser assim, né, pessoal? Tem que ser uma sociedade mais inclusiva. Como eu falo sempre, para todos, por todos e com todos. E por isso que veio o podcast. O podcast é uma realização pessoal, porque hoje eu não estou numa sala trancada falando para os alunos só com as minhas palestras, com as minhas coisas, mas eu posso falar para milhões de pessoas. Hoje, para vocês terem ideia, a gente está com mais de 1.000, já estamos passando a 1.030. Aí você pode falar, nossa, é pouco. Não, gente, é um trabalho sendo consolidado. A gente começou do zero, né? Se você pegar o ano passado, a gente tinha, eu acho que 500, 400, e hoje a gente já está nesse número. Então as pessoas vão se indicando e vão mostrando o trabalho. Olha, foi lá pro Lego Baile Bricks, tá no curso deles lá. Então é um trabalho de reconhecimento. E cada mensagem que eu recebo de parabéns, continue, os meus patrocinadores, eu agradeço. Porque eles estão comigo não só porque a Fernanda tem garra ou porque a Fernanda merece. Não, é porque o conteúdo é legal, é necessário esse tipo de conteúdo. As pessoas precisam saber, porque quem não sabe de nada. Pode fechar e acabou o mundo. E
como eu falo sempre, né, pode roubar tudo, menos o conhecimento. E estar aqui naquele local, ou falando aqui de uma forma tão informal para vocês, isso aqui é maravilhoso. Saber que isso daqui vai para qualquer lugar, isso aqui é maravilhoso. Parece que eu estou conversando com cada um de vocês. E eu sinto o carinho de cada um de vocês. Então eu tenho que agradecer a todos. Porque a inclusão não se faz sozinho. Se vocês que me apoiam, os patrocinadores, vocês que me assistem, vocês que falam comigo pelo Instagram, pelo YouTube, por diversos aí lugares, não tivesse assistindo, não existiria o podcast. Então a única coisa que eu tenho que falar é que a gente fortaleça cada vez mais esse tema de inclusão que é tão importante. Porque afinal de contas estamos ficando cada vez mais velhos. E a pirâmide social já mudou. Então algum tipo de mobilidade reduzida a gente vai ter. Algum tipo de deficiência vai ter. Então vocês vão falar, nossa, daqui 5 anos, falar como podcast inclusão é essa questão, que não é meu, é para vocês, foi atual. Porque é coisa da atualidade, é coisa que a gente passa. E é muito legal. Sabendo que uma pessoa com deficiência apresenta o podcast falando sobre inclusão, que tem conhecimento de causa. Então não é alguém falando sobre algum estudioso, não é falando contra estudioso, porque só vai no meu podcast pessoas que sabem do assunto e pessoas com deficiência. Mas eu tenho voz de fala e poder levar isso para vocês, cara, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu me sinto muito livre, eu me sinto muito liberta, sabe? Eu me sinto meio que jornalista, né? Eu sou curiosa, eu quase fiz a faculdade de jornalismo ainda, pretendo algum dia fazer. Mas essa curiosidade são histórias e mais histórias. Eu espero poder contar com vocês para continuar com o podcast cada vez mais, porque é tão importante, é tão necessário. Mas realmente só sabe quem passa. Mas eu peço para você ter a empatia de levar isso para outras pessoas, que isso é mais importante. Então eu queria agradecer por esses 2 anos e que venha mais 2, até quando Deus me der força aí, que eu quero ficar de cabelinho branco e falando, porque esse é o meu propósito. Eu acho que todo mundo tem que ter um propósito. Olha, eu conheci tanta gente legal, cara. Eu conheci o Renato Peters, que eu fiz entrevista com ele agora. Se você não assistiu, vai assistir. Eu conheci o Fulvio do Dragão, que é um mestre de jiu-jitsu e que vende kimonos para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. O mestre Flávio Beringer, que foi aluno do Hélio Gracie, cara. Ele contando as histórias dele, legal. Eu conversei com o Jorge, que é um dos conselheiros do Palmeiras. Então, são pessoas se conectando, sabe? Um chama o outro, que sabe, que conversa. E é legal. E se eu contar uma coisa pra vocês de bastidor, vocês não acreditam. Muitos desses convidados, sabe o que eu faço também? É um pouco assim, de jornalismo, sem querer ser pretensiosa, porque eu não sou jornalista, mas assim, eu mando mensagem no Instagram na cara dura. Eu me apresento, oi, sou Fernanda, tenho um podcast, conto um pouco da minha história. Você gostaria de fazer um podcast comigo? Então muita gente, eu conheci assim, o Renato foi assim, muita gente foi assim, eu me apresentando. E eu agradeço essas pessoas e agradeço vocês por deixarem eu entrar no coração de vocês, na casa de vocês, no celular de vocês, no tablet, ou seja, em qualquer lugar. Porque conhecimento é isso. Uma coisa que você não vai encontrar no meu podcast é fofoca. Fofoca você não vai encontrar. Mas muita risada, alegria, coisa realmente conteúdo de fato, que realmente vai fazer diferença na tua vida, você vai encontrar isso com certeza. Então, muito, muito obrigado. Fico até emocionada, que daqui a um dia é meu aniversário também.
Então eu estou muito, muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez aos patrocinadores, a todos vocês que me assistem. Leve esse conteúdo para outras pessoas, para que a gente possa fazer cada vez mais a inclusão, porque inclusão não se faz sozinho. Inclusão se faz com todo mundo, tá? Porque inclusão é a questão que venham mais inclusão, mais conversas, mais bate-papos, para a gente colocar em prática. Porque se a gente não fala, a gente não coloca em prática. Como eu falo sempre, e volto a dizer, não fica só na fala. Eu estou falando aqui, mas repense, coloca no seu dia a dia e não tenha medo de chegar perto, de conversar com a pessoa que tem uma deficiência. Não tenha medo. Trate a pessoa como pessoa. Apenas isso que eu peço. Porque assim que nós gostaríamos de ser tratados. Pode ter certeza. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Gratidão por tudo. E até o próximo episódio. Porque a inclusão é a questão. Valeu. Beijão.